Olá, gente, tudo bom? Aqui é o Rômulo, a gente está novamente aqui no Sind Itamaraty, participando e apresentando a quarta edição do Diálogos do Sind, dessa vez para tratar de assédio moral, que é um dos temas principais da atuação do sindicato nesses últimos meses e provavelmente será nos próximos meses também, com a nova direção, porque é um tema que se impõe, é um tema que tem muitos efeitos na vida dos nossos funcionários, assim como dos funcionários de vários órgãos. Então a gente trouxe para falar conosco aqui a Maria Aparecida Google, subprocuradora-geral do Trabalho, ingressou no Ministério Público em 1988, então tem bastante experiência na área, e a Léa Paes Leme, gerente da área de gestão de pessoas e presidente da Comissão de Combate ao Assédio Moral e Sexual do Banco de Brasília, BRB. Então, como a gente pode ver, duas mulheres. Pela primeira vez a gente traz aqui mulheres para serem entrevistadas no Diálogos do Sind, provavelmente porque as mulheres podem nos dar muito mais informações sobre esse tema, já que grande parte dos casos e das vítimas do gênero feminino e, portanto, elas têm muito a oferecer para a gente compreender quais são as possibilidades de a gente superar esse problema. Eu queria começar já com polêmicas. E aí eu queria fazer uma pergunta que eu acho que as duas poderiam abordar inicialmente, que é o seguinte: quanto do assédio é parte da cultura institucional dos nossos órgãos do Brasil? Seja na iniciativa privada, seja na iniciativa pública, quanto disso é um problema estrutural? E já adianto, sendo um problema estrutural, na minha opinião, mas eu gostaria de ouvir de vocês, como é que a gente pode falar em soluções igualmente estruturais, Cida? Certo. Nós replicamos dentro das nossas instituições, né, não importa qual seja, no âmbito público, da administração pública ou nos âmbitos privados, né, das relações privadas nas empresas e etc. Em qualquer desses ambientes, nós replicamos, nós copiamos e vivenciamos as mesmas situações que a sociedade em geral vive, né? Então, nos nossos ambientes de trabalho, e principalmente aqueles ambientes de trabalho onde há uma hierarquização das profissões, né, ou das funções, percebemos com muito mais gravidade os casos de assédio moral, né? Então, a primeira questão é saber o que é o assédio, né, o que é o assédio moral e o que é, diferentemente disso, cobrança por produtividade, por desempenho, né, por cumprimento dos deveres e das obrigações de cada profissão ou de cada função, né? Como nós estamos aqui no ambiente da administração pública, né, nós temos que compreender que este assédio, ele tanto pode ser de forma hierárquica, do chefe para o subordinado, mas também essa relação, ela pode estar em âmbito horizontal, como a gente fala, né? Ela é replicada, ela é vivenciada entre todos. Por exemplo, a pessoa que está sendo alvo de assédio, ela, quando ela se aquieta, quando ela, né, não denuncia essa prática, ela acaba criando nesse ambiente que os seus próprios colegas de trabalho, né, vivenciem esse assédio e, mais que isso, potencializem esse assédio porque também se calam, porque também não denunciam, né? Bom, e aí como enfrentar essas situações? A primeira delas, digamos assim, o primeiro passo, né, seria saber que existe. E como é que a gente sabe que existe?
procurando em cada trabalhador, em cada servidor, em cada empregado público, ou em cada cargo comissionado, ou no próprio terceirizado, trabalhador terceirizado dentro da instituição, né? Saber dele o que é que ele entende por assédio, né? E se está ocorrendo o assédio. Aí você faz um diagnóstico. Aí é que você começa a compreender o quanto a sua instituição assedia ou não. E a gente fala em instituição assediadora porque percebemos que o assédio ele é institucionalizado, né? A falta de previsão dos procedimentos, dos processos de trabalho, da realização das tarefas é uma forma de assédio institucional. Quando você não tem claro o que é que você tem que fazer, como você tem que fazer, em que tempo você tem que fazer, né? Como eu tenho que me preparar, estar preparado para o exercício das funções, né? Então, esta é uma forma institucionalizada de assédio. A própria empresa ou a própria instituição pública, né, não é clara com o seu quadro de servidores terceirizados e etc. Só complementando, eu acho que a Cida expôs bem a questão, mas a cultura organizacional, sim, ela traz já esse viés assediador, esse ponto da clareza do que é esperado, vamos dizer assim, das normas, dos requisitos. Isso é muito importante porque senão gera realmente um terreno muito fértil para o assédio. Se não existem regras claras definidas, você está dando um poder muito grande para que alguém questione qualquer coisa que seja feita. E quem for receber esse questionamento, não tem como ele não se sentir assediado, porque o problema é ele receber constantemente questionamentos. E aí a gente já entra por um viés que às vezes pode ser até de cunho pessoal, que é natural que eventualmente, né, você tenha afinidades e desafinidades com colegas de trabalho e que essa falta de clareza pode acabar levando a uma pessoa se sentir de fato assediada, porque toda vez que eu falo com o Rômulo só me cobra que eu não fiz a coisa certa, que eu não entreguei o que eu tinha que entregar, mas cadê os critérios? Qual é o prazo que eu tenho para entregar? Onde é que está descrito o que eu tenho que entregar, etc e tal. Isso vai evitando que se forme essa cultura do assédio. Mas um ponto que eu queria colocar aqui é que, embora a cultura organizacional, sim, ela colabore para a questão do assédio, ela é passível de mudança. Então, eu acho que esse é também o foco. Por mais que empresas, às vezes, você tem já o assédio bastante caracterizado como parte da cultura organizacional, existindo, vamos dizer assim, a disponibilidade, a vontade da mudança daquilo ali, não é que é um processo simples nem rápido, mas ele é factível, é possível. E faz sentido a gente dizer que a luta contra o assédio está aumentando, porque está aumentando a consciência das pessoas em relação à própria existência do assédio? Isso é verificável do seu ponto de vista? Eu acredito que sim. Eu acho que o assédio moral, esse tema assédio moral, ele ganhou uma visibilidade muito maior nos últimos anos. Eu comecei a escutar assédio moral há cerca de 10, 11 anos atrás, fazendo treinamentos, etc e tal, só que ainda era um tema que muito poucas pessoas se conversavam, era um tema que permeava muito a área jurídica, tanto que assim, os primeiros treinamentos que eu fiz, eles foram muito voltados para discutir processos judiciais de assédio moral. E com o avançar dos últimos 5 anos, isso foi um tema que ganhou grande relevância e hoje você já tem outros viés em relação à questão do assédio. Você já olha pelo lado da psicologia, pelo lado da organização, pela forma do trabalho, você já tem vários, vamos dizer assim, fatores que têm que ser analisados e tratados quando você pensa na questão do assédio. Então, sim, eu acho que sim. Certo. Quando a gente fala em assédio, dá, Cida, para a gente dividir o assédio em dois grandes grupos, assim, o assédio por sobrecarga e o assédio por invasão de privacidade ou falta de respeito, ou eles são a mesma coisa?
São diferentes? Eu diria que é uma moeda com muitas facetas, né? Você não pode dizer é por conta do acúmulo do excesso de trabalho. Por quê? Porque o acúmulo e excesso de trabalho pode gerar digamos assim, aquele nexo causal que a gente nunca espera, né? Dentro de uma relação de trabalho, que é o mais grave, o mais contundente, que é o suicídio da pessoa, né? Por ela não poder realizar a contento toda a sua carga de trabalho. E nós temos casos assim já, né? A jurisprudência já nos dá casos assim, né? A vivência nos ambientes de trabalho público também já demonstram que isso é possível, né? Mas, por outro lado, você tem eu diria que é a falta de respeito à dignidade do outro, sabe? Eu acho que e ela, além de ela existir, ela parece estar, veja bem o que eu estou dizendo, ela parece estar encarnada no chefe, né? No chefe que não respeita, no chefe que não valoriza o ser humano, portanto, o trabalhador que está sob a sua chefia, né? O seu subordinado dentro dessas hierarquias, né? Eu vivo numa instituição que também é hierarquizada, né? Nós temos hierarquias. No entanto, essa hierarquia não pode quebrar o valor principal da diversidade humana, que é a humanidade, que é a dignidade, né? Então, essas duas facetas, às vezes, elas se chocam nessas questões de enfrentamento ao assédio. Então, você tem que ter muito claro, se a sua instituição é uma instituição assediadora, você tem que compreender por quê. Por que é que culturalmente a sua instituição assedia mais que outra, numa outra área, né? É pelo excesso de trabalho, é pela politização existente, é pela falta de clareza nos processos de trabalho. O que é? Então, nós temos que descobrir essas várias facetas existentes, né? A Leia, que eu acho que já trabalha com pessoas há mais tempo, para você é mais claro isso, né? Onde é que está essa diferença? Por isso que eu digo, não é nenhuma nem outra, ela é variada, ela é multifacetada, né? Porque a par de uma falta de gestão clara, objetiva, você tem o ser humano que, por conta da sua vivência, da sua cultura, da sua forma de ser, ele leva para o trabalho também essa possibilidade, né, de exigir mais, mas não é só isso, né? Não é só o exigir mais pela produção, pela produtividade, é exigir mais desse ser humano que está sob a sua chefia. E se eu não tenho claro de que ele é uma pessoa ou ela é uma pessoa que mereça o meu respeito absoluto, principalmente porque eu sou o chefe, né? Então eu pratico o assédio com palavra mal colocada, né? Com posturas inadequadas, né? Aquele quando o assédio moral vai beirar o assédio sexual em relação homem e mulher, entre homens, entre mulheres, porque a gente tem que pensar no gênero também, né? Mas a gente tem que ir além, porque hoje as relações sociais são diferentes, né? Tem outras relações. Então, todas essas particularidades o chefe enfrentará, o coletivo enfrentará, né? Então, a gente tem que buscar a solução para compreender esse coletivo. E como é que se faz, né? Como fazer ou melhor, como ter esta percepção,
né, para depois fazer e fazer a melhora do ambiente, né, tornando esse ambiente amigável, livre de assédio e etc. E com isso eu aproveito para perguntar para a Léa o seguinte, eu tenho a impressão que no ambiente bancário é mais fácil de você ter as duas facetas do assédio, tanto o de sobrecarga de produção, quanto o de falta de respeito, e eu vou utilizar a palavra da Cida, a dignidade. E eu queria que você falasse um pouco também do seu ponto de vista sobre essa diferença, mas já aproveito para fazer uma outra pergunta, em complemento a essa. Levando em consideração as palavras da Cida, aquele assédio, o segundo tipo, que se deve à falta de respeito à dignidade, ele depende de uma consciência da vítima. E quando dentro da cultura organizacional, quer dizer, algumas coisas estão tão entranhadas que às vezes elas não são percebidas pelas pessoas que são assediadas como assédio. Como uma comissão como a sua lida com esse tipo de questão, que é a consciência do assédio? Como é que você trabalha isso dentro da comissão lá no BRB? O segmento bancário, na verdade, ele realmente é um terreno muito fértil para a questão do assédio. Por quê? Porque o trabalho bancário ele é um trabalho muito estressante e operacional. Então, a gente trabalha muito em cima de metas de produtividade e aí entra cobrança, né? E na cobrança, como a Cida estava bem colocando, às vezes com falta de respeito à humanidade que existe, né? A gente esquece que a gente está tratando com gente e pensa que está tratando com máquina, né? Que está ali para cumprir o que tem que fazer, independente de estar num dia bom, de estar num dia ruim, etc. E isso vai gerando fomentos para que se cheguem no assédio. É um terreno fértil para que se gere o assédio. Lá no BRB, o que a gente assim, começou a fazer foi, primeiro, discutir bastante o tema, passar por treinamentos para tentar, vamos dizer assim, trazer a consciência do que é o assédio, porque também existe o conflito entre cobrar é assediar. O gestor, ele vive muito essa dicotomia, como eu vou cobrar, é meu papel cobrar a produtividade, mas se eu cobro, o empregado alega que está sendo assediado, então como eu vou tratar? Só que eu acho que a Cida tocou num ponto que é muito importante, a gente tem que ter respeito pela pessoa humana que está ali, e quando a gente fala de gente, as pessoas são muito diferentes. É possível, por exemplo, vamos pegar o caso, vamos supor, de dois irmãos, onde um fato que ocorra na família vai ter uma reação completamente diferente por dois irmãos que receberam, em tese, a mesma criação. E a reação deles pode ser completamente diferente. Quando você traz para o ambiente de trabalho, é isso. Você tem uma equipe formada de 5, 10 empregados, cada um com a sua individualidade. Se com um eu posso falar de uma forma, com o outro eu não posso, porque se eu falar dessa forma, ele vai se sentir assediado. E o assédio, ele passa muito pela sensação individual. Essa é muito individual. É a pessoa que sente. E com relação a essa questão de, às vezes, você ter a cultura organizacional da organização ser assediadora e muitas vezes aí os empregados, os servidores, vamos dizer assim, se calarem e aceitarem essa cultura, que é um fato bastante real, o que a gente percebe, como é que a gente lida isso lá no BRB? Porque existe muito receio de, às vezes, buscar a comissão no sentido de, será que eu vou sofrer alguma retaliação, né? Às vezes existem funções comissionadas, será que eu vou perder a minha função, etc e tal. Lá no BRB a gente estimula que as denúncias sejam sempre feitas. A comissão, ela trata a apuração dessas denúncias, é para ver se caracteriza ou não o assédio. E a gente estimula que sempre seja feito e é dado sigilo, proteção para as partes envolvidas, para que elas se sintam confortáveis em tratar do tema, porque também não é um tema que a vítima se sente confortável em trazer. O que a gente observa é que quando chega já na comissão, é porque de uma certa forma a pessoa já tentou, de todas as maneiras que ela enxergava possível, resolver o assunto.
e não conseguiu. Então ela busca a comissão como, vamos dizer assim, instância final para tentar solucionar o problema. Muitas vezes a denúncia do assédio ela não vai partir do assediado, porque dependendo do nível do assédio, às vezes o assediado ele chega num processo de adoecimento já tão significativo que nem consegue se defender. Exatamente, que não consegue. E aí, na verdade, a gente observa que às vezes ou vai partir de colegas de trabalho que estão vivenciando a situação, ou às vezes até de amigos que tem uma relação mais pessoal e que sabem que a pessoa, vamos dizer assim, saiu do eixo da normalidade e precisa de ajuda. Por isso que lá no BRB a nossa comissão ela fica, vamos dizer assim, localizada na área de gestão de pessoas. Eu sou da área de gestão de pessoas e a gente tem mais uma participação na comissão do pessoal da área de saúde e qualidade de vida. Porque, querendo ou não, esse é um assunto que passa muito pela gestão de pessoas, pelo saber gerenciar cada um, a habilidade gerencial de você lidar, né? E esse é outro investimento que a gente entende que é muito necessário para tentar começar a tratar o assunto. É a capacitação dos líderes, dos gestores, dos chefes, para que eles saibam lidar com a diversidade, para que eles saibam que eles também têm que se ajustar. Eu tenho que cobrar, mas existe a forma como eu vou fazer a cobrança. E a forma como eu cobro pode representar um assédio ou não, de repente. O gestor ele precisa desenvolver essas habilidades em saber lidar com essa diversidade de pessoal que ele tenha. No Ministério das Relações Exteriores, o sindicato conseguiu, junto à administração, incluir o tema do assédio, ou pelo menos a promessa de que o tema do assédio vai ser incluído nos próximos cursos de formação, tanto dos diplomatas quanto dos oficiais e assistentes de chancelaria. Eu acho que isso é uma vitória, é um processo, obviamente, mas eu queria colocar para vocês, em relação a isso, quanto, especialmente numa organização extremamente hierarquizada, qual é o papel e qual a importância da participação ou da conscientização da alta administração para a superação e para o combate a esse problema, por um lado, e qual é a parte dos servidores. Quer dizer, considerando que é um problema complexo e que todas as partes têm alguma participação nessa situação, qual é a parte de cada uma dessas esferas, quer dizer, a alta administração e o conjunto dos servidores, Cida? Eu diria que essas duas alas precisam trabalhar em conjunto. Isso é ponto pacífico. Quando que se começa? Né? Quando você tem uma pressão, e é necessária essa pressão, porque diante do assédio, diante do mal-estar, diante da vivência que essa pessoa traz para as relações ali de trabalho, né? A gente não pode esquecer que essa pessoa traz a si própria para dentro dessa relação de trabalho. Ela tem uma vida, né? Ela pode estar com dificuldades domésticas, ela pode estar com dificuldade financeira, ela pode estar com dificuldades de autoconhecimento. Então ela traz isso para dentro desta relação de trabalho. Bom, então esta pressão entre estes servidores, compreender o que está acontecendo, é o estopim para falar sobre o assédio dentro das relações de trabalho. Então, eu diria que a base, esse corpo de servidores, esse corpo de trabalhadores, é que precisa pressionar para passarmos para o próximo estágio. Qual é o próximo estágio? É pela pressão, e essa pressão está aí muito imbuída da sensação de pertencer àquele órgão, pertencer àquela instituição, né? As nossas instituições são feitas por nós mesmos, não é? Não é assim que a gente diz? Uhum. Pois muito bem. A partir disso, você tem que ter a política institucionalizada. Não, por exemplo, para a Leia ter a comissão de enfrentamento ao assédio no BRB,
inicia-se pela constatação de existência do assédio, né? E pela institucionalização, a política de enfrentamento. Não basta ter a comissão de assédio, precisa que o chefe da instituição entenda e compreenda e saiba que a sua instituição pratica o assédio, que não é uma boa prática, não é? Então, se você tem o corpo dessa instituição consciente da existência do assédio, que, como você disse, existe um diagnóstico já preparado dentro da estrutura do Itamaraty. Então, sabe-se que se pratica o assédio. Qual é a próxima etapa? Fazer valer esta compreensão para a criação de uma política. E esta política, ela precisa ser institucionalizada, ela precisa estar no diário oficial, como criação de uma portaria, dizendo, olha, aqui nós vamos ter uma comissão de enfrentamento ao assédio, ela terá começo, meio e fim, né? Qual é a composição dessa comissão, quais são as atribuições dessa comissão, como ela vai funcionar, que espaço de discussão eu vou dar para todos esses departamentos, vamos botar aqui departamentos entre aspas, né? Que espaço de discussão eu vou dar para todos poderem enfrentar, compreender, se necessário capacitar, como a Leia coloca, capacitar o chefe e capacitar o subordinado também, né? Então, essa percepção de uma política institucional, ela não é criada de cima para baixo, né? Ela é criada porque o corpo dessa instituição percebe que não pode mais se manter com esse viés assediador e, portanto, adoecedor dos seus trabalhadores. É uma pressão do corpo dos funcionários que leva a uma consciência da alta administração que gera, por sua vez, uma política que vai ser a resposta. Perfeito. Para a pressão. Esse é o caminho, né? Digamos, esse é o caminho que a gente tem percebido nas diferentes instituições, principalmente no âmbito da administração pública, não é? A administração pública parece que não assedia, mas no âmbito da administração pública, tanto a direta, que é a nossa, a sua, né, do Executivo, o Itamaraty, a minha, Ministério Público, a sua, da administração pública indireta, né? As nossas instituições são, digamos assim, por si só, um campo fértil para a possibilidade do assédio, por conta das hierarquias. Né? E aí voltamos para o começo da conversa. Exatamente. O Síndico Itamaraty encomendou uma pesquisa à ONB e 80% das pessoas que foram entrevistadas ou vivenciaram ou testemunharam práticas de assédio dentro do Ministério. Mas isso não é, infelizmente, exclusividade do Ministério, em outros órgãos há. E o mais importante é identificar, por meio de uma política estabelecida, formas de atacar aquelas especificidades. Eu digo isso pelo seguinte, eu trabalhei no Tribunal Regional Federal em São Paulo por alguns anos e fiz parte da comissão de administração e teve um ano que a gente fez uma pesquisa sobre elementos de geração de enfermidades. Olha só. O maior elemento de geração de enfermidades era a distribuição de cargos comissionados. Veja, porque era uma entidade, uma instituição, onde, com exceção dos juízes, todo o corpo disputava as mesmas vagas. Sim. Então, e estava habilitado para ocupar os mesmos cargos. Sim. A distribuição daqueles cargos gerava muita depressão e muita enfermidade psicológica e às vezes até somatizadas.
O Itamaraty é um pouco, é outro caso. Como é extremamente hierarquizada, as fontes de irritação e de enfermidades psicológicas, elas entram direto no campo do assédio, porque lá o assédio era a definição dos cargos de chefia, mas no Itamaraty, como é hierarquizado, a relação de chefias já está mais ou menos dada. Nem por isso o assédio não está lá, nem por isso, pela falta de clareza, pela cultura da casa, que na verdade é a cultura organizacional, quer dizer, os casos ainda assim aparecem. E aí por fim, para finalizar, e eu queria um ponto de vista de cada uma das duas mais ou menos breve, quanto a hierarquia mais ou menos forte de um órgão contribui ou ajuda na questão das vivências de casos de assédio. Como é no BRB? A hierarquia é muito pesada ou os funcionários disputam os mesmos cargos ao longo da sua história, e como isso se traduz nos casos, e Cida, se você puder comparar os casos que você já acompanhou das instituições, como a hierarquia interage com o problema do assédio? Eu acho que a questão da hierarquia, eu acho que, vamos dizer assim, ela é um fator bastante forte nessa questão do assédio. A comissão, a gente observa que normalmente as denúncias dentro da comissão, elas vêm por um problema da hierarquia. Não necessariamente de disputa de vaga dentro da hierarquia, mas da relação subordinado e gerente e gerenciador. Agora, então eu acho que ela tem um contexto forte. Mas, ao mesmo tempo, é como eu disse, eu acredito muito que é possível você mudar a cultura organizacional. Eu acho que a cultura da chefia, da hierarquia, da figura do chefe, ela pode ser trabalhada dentro de uma organização. Não que seja um processo simples, mas a gente vê muito isso, as próprias gerações, né? Você já vai comparando geração X, geração Y, geração Baby Boom, enfim, você já promoveu mudanças na forma de ver. Há um tempo atrás, quando eu entrei no banco, a gente ainda tinha muito a figura do chefe. O chefe manda e o que ele mandar, mandou. Aquelas frases comuns que a gente escutava: eu tô mandando, eu não tô pedindo para você me dar a sua opinião, eu quero que você faça, eu não quero que você argumente. Esse tipo de frase que você vê que vem da hierarquia. O chefe sou eu, quem manda sou eu. Você faz o que eu quero que seja feito. Funcionário cheio de ideias, você, né? Pois e aí, exatamente. Você não é pago para pensar, né? São frases que a gente escuta muito comum desse tipo de coisa. E com a mudança das gerações, etc e tal, isso pelo menos no banco, a gente observa que houve sim uma mudança. E uma mudança que é até muito interessante para a organização, na minha realidade. Porque gera também, vamos dizer assim, uma necessidade de atualização desse chefe, que ficou às vezes parado no tempo ali e que agora está vendo que tá vindo gente nova com ideias novas, revolucionárias, etc e tal, e que ele precisa se movimentar. E precisa virar líder. Exatamente, porque é com essas pessoas que ele vai passar a competir. Isso no caso da minha hierarquia, onde a competição pelas vagas ela é generalizada e todo mundo pode concorrer. Numa hierarquia um pouco mais definida, essa realidade talvez já não se aplique tanto. Mas um ponto que eu acho que é importante colocar aqui também é o seguinte: a gente fala muito do assédio e realmente o assédio está presente, mas assim, eu entendo o assédio como, vamos dizer assim, já a evolução final de uma violência, um conflito que se instalou. E se houver uma atuação imediata, quando há a instalação do conflito, você não tem a caracterização do assédio. A gente trata até na forma de colocação o assédio como, vamos dizer assim, qualquer cobrança ou qualquer forma mais indevida de colocação. Só que o assédio mesmo moral, ele, vamos dizer assim, ele tem um comprometimento, ele é uma violência que se perdura ao longo do tempo, minando vamos dizer assim,
o lado psicológico do empregado, a saúde do empregado, eles não são fatos isolados. Você ter uma desavença com seu chefe não é um assédio, né? Uma discussão, etc. e tal. Então, eu acho que o importante é a gente ter uma atuação, vamos dizer assim, logo na instalação do conflito. E o conflito, eu acho que ele vem da relação humana. Nós estamos sujeitos a conflitos a partir do momento que nós estamos interagindo, né? Numa divergência de ideias que porventura aconteça, já pode nascer um conflito. E aí o que vai depender para ter o assédio é se esse conflito vai se evoluir. E é como a Cida colocou bem na fala que ela fez, que assim, é multifacetado o que caracteriza o assédio. Então existem pontos que você pode ir trabalhando para tentar ir minimizando que se instaure o assédio mesmo, que se caracterize o assédio. Bem, então eu quero complementar com o seguinte: nós não estamos aqui propondo a ruptura das hierarquias, né? Não é isso. Chefes vão existir sempre, né? Representantes das instituições, tudo isso é desejável, porque nós não queremos instituições acéfalas, né? Nós queremos bons representantes, bons chefes, né? Mas essa hierarquia, essa chefia, ela pode coexistir com ambientes saudáveis, com ambientes amigáveis, né? E como é que a gente faz isso? Quando a gente tem processos de trabalhos claros, objetivos, né? Ponto. Esse é um ponto. Processos claros. Por exemplo, processos claros de promoção, né? Como é o processo de promoção? Como é o processo... Agora vamos falar aqui dentro do Itamaraty. Como é o processo de escolha dos locais das missões, né? No nosso jargão, remoção. Remoção. Então, como é este processo de remoção? É por antiguidade? É um critério. É por merecimento? Vamos estabelecer que critérios são esses, não é? Então, se você tem critérios claros para a remoção, você nunca vai permitir que o seu ambiente seja um ambiente doente, psicologicamente doente, instável, né? Porque você tem a clareza de que daqui a algum tempo eu posso ir posso estar falando bobagem, me corrija, eu posso ir representar o Brasil em Paris ou então representar o país em Assunção, né? Vou aqui, América do Sul, não que um seja melhor que o outro, claro que um é melhor que o outro, na concepção que nós temos. Assunção é muito cultura. melhor. Hã? Assunção é muito aqui melhor. pertinho, né? Bom, então, se você tem clareza deste processo, como eu vou acessar o mesmo princípio do concurso público? Eu fiz a prova, eu passei no concurso público, por quê? Porque eu pessoalmente conhecia a regra do concurso público e eu me preparei, eu me capacitei para prestar aquele concurso público. Todos nós aqui fizemos concurso público. A remoção, ela também tem que ter essa clareza. Então, se eu tenho a política institucional de enfrentamento ao assédio, a clareza dos chefes, a clareza dos processos e a possibilidade de discussão clara e aberta dentro de cada espaço de trabalho, seja lá em Paris, seja aqui em Assunção ou aqui no Brasil, se eu permito, eu chefe, você chefe, nós chefes, permitimos que os nossos, entre aspas, subordinados, conversem sobre o processo de trabalho. Olha, da forma como está, eu não consigo cumprir a meta, eu não consigo produzir a tempo e modo. Olha, meu filho está doente, olha, minha filha está doente, olha, minha mãe está hospitalizada. Então eu estou com uma carga emocional que não me permite terminar esse trabalho hoje. Posso terminar para amanhã ou mais que isso,
vamos discutir como vamos fazer esse trabalho. E aí se estabelece a relação entre o chefe e os chefiados, digamos assim, né? E aí você tem esse ambiente amigável. É para isso que nós temos que, digamos, com este objetivo que nós temos que trabalhar, né, Leia? Perfeito. Né? Que as nossas instituições se conscientizem que o processo hierarquizado em demasia, por si só, é arcaico, é velho, é antigo, né? E merece ser revisto. Mas para isso, a gente precisa que todos entendam. Essa base faça essa pressão, né? A política seja institucionalizada e se comece a conversar como, onde e por quê. E tendo como foco essa dignidade desse ser humano trabalhador, desse ser humano servidor, que está ali, né? O que a gente quer, gente, trabalhando? A gente quer felicidade, né? A gente trabalha para passear, a gente trabalha para se capacitar, para capacitar os nossos filhos para o mundo, né? É isso que a gente quer. Então, a minha expectativa é que vocês aqui no Sindi Itamaraty sejam esse canal de conhecimento para as suas chefias, para todo o corpo do Itamaraty ter essa compreensão. Né? Ambientes saudáveis, seguros, né? Eles fazem com que a gente queira ir lá todos os dias, né? Queira produzir. Perfeito. A nossa diretora aqui está cobrando faz 20 minutos, que só faltava 1 minuto para acabar. Então eu agradeço aqui a participação da Léa, agradeço a participação da Cida. Fecho apenas com um recado de que o combate ao assédio moral não é mimimi. A gente ouve muitas vezes essa expressão, é uma expressão pejorativa, é uma expressão que não tem a atenção necessária a um problema que é real, é comum e às vezes está do nosso lado e a gente não reconhece e não combate. Muito obrigado a vocês e até o próximo Diálogos do Sindi.